Neste vídeo você irá saber como tudo começou. Por que Putin ordenou que suas tropas invadissem a Ucrânia? Quais são seus medos? Suas exigências? O que afinal o presidente russo quer? Como os Estados Unidos estão respondendo? O que está em jogo na Europa? E muito mais, fique comigo até o final para entender toda esta história. Como a guerra começou? Rússia contra a Ucrânia. Parecia uma cena da Guerra Fria, um episódio perigoso de uma era passada. Um imprevisível líder russo estava reunindo tropas e tanques na fronteira de um vizinho. Havia medo de uma sangrenta conflagração leste-oeste. Então a Guerra Fria ficou quente. Vladimir Putin ordenou que as forças russas invadissem a Ucrânia. As repercussões foram imediatas e de grande alcance. Nos dias que antecederam a invasão, mesmo quando as forças russas chegaram a uma força estimada de 190 mil, e mesmo quando os Estados Unidos alertaram em tons cada vez mais terríveis que um ataque militar parecia inevitável, Putin estava afirmando que estava aberto à diplomacia e os líderes europeus estavam trabalhando desesperadamente para persuadir o Kremlin a se retirar. Então, em 24 de fevereiro, o presidente russo, dirigindo-se à sua nação, declarou o início de uma operação militar especial na Ucrânia. Agora, a maior mobilização de forças que a Europa viu desde 1945 está em andamento, com soldados ucranianos e combatentes civis da resistência lutando para impedir um ataque russo em várias frentes. Começaram as negociações entre as delegações russa e ucraniana na Bielorrússia, uma aliada próxima de Moscou, mas houve mais movimentação no campo de batalha do que na mesa de negociações. Um comboio russo de 17 milhas de comprimento foi relatado a caminho da capital, Kiev. E em uma escalada assustadora, uma enxurrada de foguetes russos atingiu um bairro residencial na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, onde pelo menos 9 civis foram mortos e dezenas ficaram feridos. Observadores externos especularam que Putin, frustrado com o avanço surpreendentemente lento de suas forças, que superam em muito as da Ucrânia, mas enfrentaram forte resistência de soldados e civis ucranianos, pode ter ficado impaciente e decidido intensificar a barragem militar. Isso poderia sinalizar mais baixas civis à frente, disseram eles. O número de refugiados que fugiram do país ultrapassou 500 mil. E Putin parece decidido a capturar a capital ucraniana, Kiev, derrubar o governo democraticamente eleito da Ucrânia e incluir o país na órbita da Rússia com foco na captura de Kiev. As forças russas estão avançando em várias frentes no nordeste e sul da Ucrânia. A invasão ameaça desestabilizar a já volátil região pós-soviética, com sérias consequências para a estrutura de segurança que governa a Europa desde a década de 1990. O Sr. Putin há muito lamenta a perda da Ucrânia e de outras repúblicas quando a União Soviética se separou. Agora, diminuir a OTAN, a aliança militar que ajudou a manter os soviéticos sob controle, pode ser sua verdadeira missão. Antes de invadir, a Rússia fez uma lista de demandas de longo alcance para remodelar essa estrutura, posições que a OTAN e os Estados Unidos rejeitaram. O que está por trás da crise na Ucrânia? Após o colapso da União Soviética, a OTAN expandiu-se para o leste, eventualmente incorporando a maioria das nações europeias que estavam na esfera comunista. As repúblicas bálticas da Lituânia, Letônia e Estônia, outrora partes da União Soviética, aderiram à OTAN, assim como a Polônia, a Romênia e outras. Como resultado, a OTAN se aproximou centenas de quilômetros de Moscou, na fronteira direta com a Rússia. E em 2008, afirmou que planejava, algum dia, incluir a Ucrânia, embora isso ainda seja visto como uma perspectiva distante. Putin descreveu a desintegração soviética como uma catástrofe que roubou à Rússia seu lugar de direito entre as grandes potências do mundo e a colocou à mercê de um ocidente predatório. Ele passou seus 22 anos no poder reconstruindo as forças armadas da Rússia e reafirmando sua influência geopolítica. O presidente russo chama a expansão da OTAN de ameaçadora e a perspectiva de a Ucrânia se juntar a ela uma grande ameaça ao seu país. À medida que a Rússia se tornou mais assertiva e mais forte militarmente, suas queixas sobre a OTAN tornaram-se mais estridentes. Ele invocou repetidamente o espectro dos mísseis balísticos americanos e das forças de combate na Ucrânia, embora autoridades dos Estados Unidos, da Ucrânia e da OTAN insistam que não há nenhum. Putin também insistiu que a Ucrânia e a Bielorrússia são fundamentalmente partes da Rússia, cultural e historicamente. Ele tem uma influência considerável sobre a Bielorrússia, e as conversas sobre alguma forma de reunificação com a Rússia já duram anos. Mas as relações leste-oeste pioraram drasticamente no início de 2014, quando protestos em massa na Ucrânia forçaram a saída de um presidente intimamente aliado a Putin. A Rússia rapidamente invadiu e anexou a Crimeia, parte da Ucrânia.
Moscou também fomentou uma rebelião separatista que assumiu o controle de parte da região de Donbas, na Ucrânia, em uma guerra que ainda continua, matando mais de 13 mil pessoas. O que Putin quer? Putin parece decidido a voltar no tempo em mais de 30 anos, estabelecendo uma ampla zona de segurança dominada pelos russos, semelhante ao poder que Moscou exercia nos dias soviéticos. Agora com 69 anos e possivelmente se aproximando do crepúsculo de sua carreira política, ele claramente quer atrair a Ucrânia, uma nação de 44 milhões de pessoas, de volta à esfera de influência da Rússia. A Rússia apresentou à OTAN e aos Estados Unidos em dezembro um conjunto de exigências escritas que disse serem necessárias para garantir sua segurança. A principal delas é a garantia de que a Ucrânia nunca se juntaria à OTAN, que a OTAN reduzia suas forças nos países do leste europeu que já aderiram e que o cessar-fogo de 2015 na Ucrânia seja implementado, embora Moscou e Kiev discordem fortemente sobre o que isso significaria. O Ocidente descartou as principais demandas, ao mesmo tempo em que fez propostas sobre outras preocupações e ameaçou sanções. A postura agressiva de Moscou também inflamou o nacionalismo ucraniano, com milícias cidadãs se preparando para uma campanha de guerrilha prolongada no caso de uma ocupação russa. O momento de Putin também pode estar relacionado à transição do presidente Donald J. Trump, que foi notavelmente amigável com ele e depreciativo da OTAN, para o presidente Biden, que está comprometido com a aliança e desconfiado do Kremlin. Ele também pode querer energizar os nacionalistas em casa, concentrando-se em uma ameaça externa, como fez no passado. Putin esmagou os desafios domésticos à sua autoridade, mas no ano passado, com a economia tropeçando e a pandemia em fúria, grupos de oposição realizaram alguns dos maiores protestos anti-Putin em anos. Desde o início da invasão, milhares de russos, alguns com grande risco pessoal, saíram às ruas para protestar contra a guerra. Como os Estados Unidos estão respondendo? No início de dezembro, o presidente Biden deixou claro que seu governo não estava considerando enviar tropas para lutar pela Ucrânia, já que, entre outras razões, a Ucrânia não é membro da aliança da OTAN e não está sob seu compromisso com a defesa coletiva. Em vez disso, os Estados Unidos enviaram armas antitanque e antiaéreas para a Ucrânia, aumentaram a presença militar americana nos países da OTAN que fazem fronteira com a Rússia e ordenaram mais 7 mil soldados para a Europa. O Pentágono também ordenou o envio de uma brigada blindada de combate à Alemanha para tranquilizar aliados da OTAN na Europa Oriental. Autoridades do governo também alertaram que os Estados Unidos podem apoiar uma insurgência ucraniana. Antes da invasão, Biden ameaçou Putin com consequências econômicas como nunca viu. Depois, ele começou a colocá-los no lugar. Biden anunciou novas e duras sanções destinadas a cortar os maiores bancos da Rússia e alguns oligarcas de grande parte do sistema financeiro global e impedir que o país importe tecnologia americana crítica para seus negócios, indústrias de defesa, aeroespacial e marítima. O governo também emitiu sanções contra a empresa por trás de um oleoduto de energia que liga a Rússia à Alemanha. Biden também disse que os Estados Unidos estão congelando trilhões de dólares em ativos russos, incluindo os fundos controlados pelas elites russas e suas famílias, fazendo-os pagar pelo que o presidente americano chamou de ataque premeditado contra uma nação livre na Europa. Os governos ocidentais também prometeram congelar os bens pertencentes a Putin, mas muito pouco se sabe sobre o que ele possui e onde pode estar. O governo Biden também poderia instituir sanções que poderiam privar os russos de seus amados telefones, laptops e outros gadgets da próxima geração. O que está em jogo para a Europa? Em jogo para a Europa está a estrutura de segurança que ajudou a manter a paz no continente desde a Segunda Guerra Mundial. Os europeus estavam inicialmente divididos sobre como responder a várias formas de agressão russa, e o conflito revelou as fraturas dentro da União Europeia e da OTAN. Mas a indignação com a agressão de Putin ajudou a promover uma frente unificada, e a UE divulgou penalidades que descreveram como sem precedentes para o bloco em termos de escala e alcance. A Europa tem importantes laços comerciais com a Rússia e pode perder muito mais do que os Estados Unidos com as sanções. Também depende do fornecimento de gás russo, uma fraqueza que Putin explorou em disputas anteriores. A Europa perdeu um negociador inestimável com Moscou após a saída da chanceler Angela Merkel, que cresceu no leste, fala a Rússia fluentemente e desenvolveu um bom relacionamento de trabalho com o presidente russo. Seu sucessor, Olaf Scholz, tentou assumir um papel de liderança na crise que se agravou logo após sua eleição, interrompendo a certificação do gasoduto Nord Stream 2, que ligaria seu país à Rússia, um dos movimentos mais fortes já feitos pelo Ocidente. Punir o Kremlin.
Em meio a novos ataques noturnos a áreas residenciais da capital Kiev e Kharkiv, além do desabastecimento de alimentos e medicamentos em Mariupol, Rússia e Ucrânia tentarão fazer um novo acordo para que a paz seja estabelecida. E neste jogo de poder, infelizmente, quem sofre as maiores consequências são os civis, pessoas que nada têm a ver com ocupação territorial, jogo de interesses ou qualquer coisa que venha a se relacionar a isto. Um povo que quer apenas continuar vivendo em paz e segurança, teve que sair rapidamente de seu país para se refugiar em algum outro local que os acolha. Perderam suas casas, seus familiares e amigos e estão vendo tudo que construíram ser destruído em poucos minutos. Vidas inocentes ceifadas pela ganância, dinheiro e poder. Nós do canal Formidável Curiosa, desejamos que esta guerra acabe logo e a paz seja estabelecida em breve. Por hoje é só, em breve mais curiosidades no seu canal Formidável Curiosa. Não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal, deixe um comentário dizendo o que você gostaria de ver no nosso canal, sua opinião é muito importante. Ative o sininho, para saber em primeira mão, quando postarei novos vídeos. Até breve.